Olá pessoal, esse é o canal Ciência, Filosofia e Religião e hoje nós vamos falar sobre a mediunidade. É isso aí. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os tipos de mediunidade, né? As suas manifestações, a finalidade da mediunidade, né? O porquê de existir a mediunidade. A gente vai falar também sobre o animismo, né? Explicar a diferença entre mediunidade e animismo. E a gente vai falar também no final do vídeo sobre a mediunidade, né? Daquele que talvez foi o maior médium do Brasil, né? O Chico Xavier. Sim. Falar as críticas positivas e negativas, né? Que ele recebeu ao longo da sua vida mediúnica. Exatamente. Bom, o espiritismo ele coloca a mediunidade como a capacidade de uma pessoa de fazer o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, né? A essas pessoas a gente dá o nome de médiuns, ou seja, são pessoas que têm essa capacidade. Agora, o espiritismo ele também diz que todos nós somos médiuns. O que eles estão querendo dizer com isso? Que em todos nós existe alguma coisa que faz a gente perceber o mundo espiritual, né? Ou seja, perceber que o mundo espiritual ele está presente de alguma maneira, seja ela intuitiva ou de alguma outra forma. Cada um percebe esse mundo espiritual de um determinado grau, né? De uma determinada intensidade. Aos médiuns em que essa intensidade ela se faz mais significativa, né, mais intensa, a gente chama de médium ostensivo. Exatamente. Então, sempre que a gente falar médium, né, na verdade, sempre que você ouvir em algum lugar falar médium, está se referindo aos médiums ostensivos, né? Mas qual a finalidade da mediunidade? Ou seja, qual o objetivo da gente se comunicar com o mundo espiritual, né? O que a gente ganha de benefício em relação a isso? Exatamente. A gente poderia aqui enumerar diversas justificativas, né? Colocando aqui apenas algumas, nós temos, por exemplo, a mediunidade como um progresso, como um meio de progresso, de auxílio à humanidade, né? E através, né, do mundo espiritual auxiliando o mundo material. Por exemplo, a gente pode citar os 10 mandamentos, né, de Moisés. Isso. É porque o Espiritismo coloca que Moisés foi uma pessoa um médium, né? Na verdade ele seria um médium, e que ele pegou as mensagens do plano espiritual, e aquelas mensagens não teriam sido de autoria exatamente dele, né? Sim, claro. E com certeza os 10 mandamentos, quando fala que foi revelado por Deus, né? A gente bota aí, claro, o absoluto, né? Deus não vai se manifestar de maneira pessoal a um espírito, um ser encarnado. Ou seja, a gente acredita que foram espíritos evoluídos, que comunicaram com Moisés e transmitiram o quê? Um conjunto de regras, de normas morais que auxiliaram a humanidade. E a gente pode também, não só em aspecto moral, mas também a gente pode colocar no aspecto científico mesmo, do desenvolvimento de uma vacina, por exemplo, de uma tecnologia. Por mais que o cientista não saiba que houve essa influência espiritual, né, ela se dá de maneira intuitiva, né, com uma ideia, com uma sugestão, né. Ela pode acontecer de maneira intuitiva e às vezes o médium nem perceber. Mas é claro que a gente não está afirmando aqui que todas as descobertas. Isso deve ser em poucos casos. Às vezes até mesmo num sonho. A pessoa ela sonha com a descoberta, mas pode ser ela e pode ser também algum espírito. Ela entrou em contato com algum espírito e fez essa descoberta. A outra justificativa, né, que pelo menos eu vejo assim, né, que seria uma comprovação do mundo espiritual, né? Eu acho que a primeira coisa seria isso, porque quando você sabe que existe uma realidade que está além da nossa e que essa realidade que a gente está é transitória e somos pessoas imortais, somos espíritos imortais, a gente sabe que todas as ações que a gente toma aqui em vida, que a gente faz, sejam elas boas ou ruins, elas permanecem, elas continuam, né? Ou seja, isso aqui é só uma passagem, né? Só um mundo transitório. E eu acho que essa percepção de vida, ela acaba mudando muito a forma como a gente encara a realidade. Com certeza. Então eu acho que essa é uma boa justificativa. Uma boa justificativa. Por que, né, das comunicações espirituais, por que isso é possível, né? Para quem está falando em relação ao aspecto religioso, né, por que Deus permitiria isso, né? Então ele se permite, se as coisas permitem, é porque, né, existe um propósito, né, obviamente. E é claro que aqui nós citamos, né, Léo, apenas os aspectos positivos da comunicação, né? Lembrar, logicamente, que também, se é permitido espíritos, digamos assim, um alto quilativo evolutivo, moral, espiritual, comunicarem com o mundo aqui da matéria, também tem um outro lado também, né? Isso ainda é, digamos assim, atrasado, né? Que na verdade constitui a grande maioria da Terra, incluindo nós aqui, né? São espíritos ainda mesquinhos, ainda muito egoístas, e que se manifestam não necessariamente com um bom intuito, pelo contrário, né? Isso. Então, eu acho que também é bom salientar isso, né? Que a qualidade
da manifestação mediúnica tem muito a ver, né, principalmente com a qualidade do médium, qualidade no sentido moral, né, da sintonia que ele faz com o espírito. Exatamente, porque existem espíritos das mais diversas ordens, ou seja, espíritos tanto involuídos quanto espíritos mais evoluídos. Mas, assim como a raça da Terra, né? Ou seja, existem pessoas já de um nível assim moral pouco desenvolvido e pessoas de um nível moral muito bem desenvolvido, né? Mas o próprio médium, ele também tem um nível moral que muitas vezes também não é bem desenvolvido. E ele acaba entrando em sintonia, né, com espíritos que estão ali na mesma vibração que ele, na mesma afinidade, ou seja, existe uma afinidade mental, afinidade psíquica entre o médium e o espírito. Eu diria que talvez a maioria dos médiums é composta por espíritos ainda que tem muito a dever ainda, né? Que precisam trabalhar no campo mediúnico para poder se despir dessas coisas negativas, né? Labutar bastante. E eles acabam, muitas vezes, entrando pelo caminho errado, né? Não tão bom. Kardec mesmo até coloca, né, que são os espíritos imperfeitos, né? Ele descreve muito bem isso no Livro dos Espíritos. Ou seja, são espíritos ainda que ainda têm muitas arestas a parar, né? Vamos dizer assim. Somos nós, né? Nós não estamos na escala de espíritos maus, a gente está na escala de espíritos imperfeitos, né? A maioria das vezes a gente vai estar sofrendo influência de espíritos que também são imperfeitos, que têm uma afinidade com a gente. E uma coisa também que é importante de falar, porque muita gente pode argumentar, se existe toda essa comunicação com o mundo espiritual e é sabido que o mundo espiritual está à frente do nosso, tem uma visão muito mais completa, muito mais ampla, então por que os espíritos eles não passam todas as informações que eles conhecem pra gente? Porque é uma coisa assim, até óbvia, a gente tem a nossa evolução. Os espíritos têm o papel de auxiliar, ou seja, auxiliar não é fazer o trabalho pela pessoa, né? Não é substituir o protagonista pelo uma pessoa que não é protagonista da vida dela, né? Por mais que eles pudessem divulgar esse progresso, esses avanços, não seria útil. Porque o estágio evolutivo que nós estamos não nos permite ainda usufruir dessas mensagens, dessas coisas boas que eles passariam para a gente. Né? É como jogar pérola aos porcos. Né? Nós mesmos é que apresentaríamos uma barreira aos conhecimentos, né? É que nem você, por exemplo, citando um exemplo aqui assim, muito fácil de entender, como é que você vai ensinar uma equação de segundo grau para uma criança que ainda está no primário? É mais ou menos isso. Você está passando um conhecimento que vai ser descartado. Para ela, essa equação de segundo grau, ela é besteira, né? Talvez para até muita gente que não seja do primário já é besteira, né? Então imagina para uma criança que é do primário, né? Por mais que o espírito aqui na Terra encarnado consiga aprender com esse conhecimento, pelo nível moral dele, ele utilizaria de maneira não proveitosa para o mal. Também tem isso. Para algo maléfico. E aí seria Santos Dumont, o pai da aviação no Brasil, no mundo também, né, quando soube que os aviões estavam sendo usados para a guerra, aí sim, ele diz, né, que ficou altamente depressivo, né, e acabou se matando. Né. Sim. O conhecimento é aquilo, é uma faca de dois gumes, né? Ele pode ser tanto usado para o lado do mal quanto para o bem. Então, se a gente não tem ainda uma capacidade de entender alguma coisa, pode ser que seja uma coisa boa, porque muita gente poderia estar usando aquilo pro lado do mal, né? Então, às vezes é melhor desconhecer do que conhecer. Se cair nas mãos erradas, né, de certas pessoas, pode dar problemas sérios. Bom, voltando ao assunto da mediunidade, né? Existem alguns tipos de mediunidade que um médium ele pode possuir. Esses tipos a gente tem a psicografia, psicofonia, clarividência e os efeitos físicos, né? Bom, a psicografia é uma mediunidade que um médium recebe uma ideia passada pelo espírito e ele transcreve essa ideia para o papel, né, em forma de escrita. Esse tipo de manifestação ele pode ser mecânica, semimecânica ou intuitiva. Na mediunidade mecânica é quando o médium ele não tem ciência nenhuma do que está sendo escrito, ou seja, é como se estivesse num estado de inconsciência mesmo. Como se estivesse dormindo, né? Isso, é como se ele estivesse dormindo. E ele não tem noção nenhuma do que se passou, a mensagem está escrita, ele não sabe o que foi escrito. Na mediunidade semimecânica, o médium ele está consciente do que está sendo escrito, do que está sendo passado, mas a psicografia está se dando de uma forma em que o espírito, ele controla, né, através do cérebro do médium, ele controla ali a escrita.
Já na psicografia intuitiva, aí sim, é o médium quem ele está escrevendo a psicografia. No entanto, ele pega a ideia, né, que o espírito está passando e transcreve da forma que ele entende, ou seja, uma questão mais mental, né, mais de pensamento, uma questão de ideia. Então, além da psicografia, né, que o Léo disse, tem também a psicofonia. Né? O que seria a psicofonia? Seria a atuação do espírito através do médium para que ele possa emitir uma mensagem através da fala, visando o médium, claro. Na psicofonia também existem duas formas de manifestação. A consciente e a inconsciente. Né? A consciente ele estaria sabendo o conteúdo que o espírito está transmitindo. E a inconsciente é que ele não sabe de absolutamente nada. É como se ele estivesse dormindo e o espírito age e depois, quando ele retorna para o seu estado de vigília, né, ele não se lembra do que foi dito, do que foi falado. É mais ou menos o que acontece na psicografia, né? Só que a diferença é que a psicografia ainda tem um estado intermediário ali, né? Tá consciente, mas não está interferindo significativamente no fenômeno. Na psicofonia não, ou a pessoa está consciente ou está inconsciente. Né? No caso, assim, só para fazer uma observação, as manifestações que são inconscientes, elas são mais fidedignas ao espírito, porque não tem uma interferência do médium. Então muitas vezes acontece, o médium ele está interferindo na psicografia ou na psicofonia conscientemente, e muitas vezes ele até não percebe que está interferindo, mas muitas vezes ele está interferindo. Uma outra coisa também que é importante é que no espiritismo não existe incorporação, ou seja, não existe a possessão do corpo físico por um outro espírito. Só o espírito que está encarnado é que é o espírito que é dono daquele corpo. Não tem como um outro espírito se apossar daquele corpo, ou seja, realmente passar a tomar conta no lugar do espírito encarnado. Que existe, né, é uma sintonia de vibração, né? Isso. Uma concordância mental ali dos pensamentos, das energias, onde mantém aquele espírito, seja evoluído ou não, atrelado ao médium. Né? Exatamente, é essa questão da sintonia, né? É como se o médium ali no momento ele tivesse subjugado, né, ao espírito, ou seja, ele está repetindo tudo aquilo que o espírito repete. Então, quanto mais esse grau de afinidade, sintonia, né, e exatamente de afinidade, ele está acontecendo, quanto maior esse grau, mais o médium ali ele permanece, vamos dizer assim, subjugado ao espírito, e as ações do espírito elas não têm uma barreira, não batem numa barreira, ou seja, elas passam para o mundo material de uma forma mais fácil. Né? Muita gente às vezes pode falar, mas na manifestação a voz da pessoa não mudou, né? Mas realmente nem sempre a voz muda. Isso depende muito daquilo que a gente está falando, dessa sintonia. Tem que existir uma sintonia muito grande para que o jeito, a forma do espírito falar, ela consiga refletir no médium. Exatamente. Então isso é uma questão que assim nem sempre vai mudar a voz. Isso também não quer dizer que seja fraude ou que o médium esteja falando coisa dele, né? Não quer dizer isso. Agora também falando de outro tipo de mediunidade, tem também a da clarividência ou vidência, que é o fenômeno do médium, ele consegue ver os espíritos e o mundo espiritual também, né? E essa talvez seja mais impactante nesse sentido, né? Porque a gente tem como a visão o nosso sentido mais expressivo, né? O mais significativo, né? Exatamente. Então o médium clarividente, né? Vidente, ele consegue ter uma percepção da vida espiritual e dos espíritos de maneira bem mais forte, né? Eu tenho essa impressão. Eu não sou médium, então eu não tenho esse know-how para falar, né? Mas eu imagino que seja assim, né? E uma coisa também para lembrar é que essa mediunidade, seja ela qual for, ela não é constante, ou seja, todos os momentos o médium está vendo o espírito. Não, isso não é verdade. Até porque se isso fosse acontecer, era mais fácil o espírito estar desencarnado, né? Porque se fosse para ele estar em contato com o mundo espiritual o tempo todo, era mais fácil ele estar desencarnado, porque não faz muito sentido. Então, pode falar. Não, e outra coisa também, né, para salientar, que assim, não existe uma mediunidade específica de uma única pessoa. Isso. Né? O médium, ele pode apresentar diversas formas de mediunidade. Ele pode ser clarividente, ele pode ser psicofônico, ele pode ser psicográfico. Ao mesmo tempo. Ou então, ser só psicofônico. Né? Por exemplo. Pode ter, ele tem um leque grande, né? Depende da missão dele, né? E tem também, né, a clareaudiência, né? A mediunidade da audição, onde o espírito ele fala para o médium, ele consegue ouvir, distinguir bem.
uma coisa que o médium realmente ele ouve, né? O espírito, né? Não é uma coisa só assim mental, né? Uma coisa que realmente de pensamento, né? Uma coisa que ele realmente ele ouve, né? Não passa, pelo menos até onde nós sabemos, pelo pensamento, mas ele ouve de fato a voz do espírito.